Olá, abençoados, graça e paz, Deus abençoe todos vocês. Hoje, entrando no ar, Verdades que Libertam, essa live que tem sido tão esperada, vai ao ar normalmente de todas as terças e quintas, com exceção de hoje, que estamos indo à sexta-feira, mas essa live está no ar todos os dias, todas as terças, melhor dizendo, e todas as quintas, e é feita com temas que tem com toda certeza servido de bênção para as nossas vidas. Você também pode deixar sugestão de tema, é só você deixar aqui nos comentários qual o tema que você gostaria de juntos podermos aqui estudar na palavra de Deus, temas esses que vão abençoar a sua vida. O tema de hoje é o poder das palavras. Será que realmente as nossas palavras têm poder? Você já deve ter ouvido muito falar sobre isso, né? As palavras têm poder, a boca fala do que o coração está cheio. Então, será que realmente as nossas palavras têm poder? Ou será que é somente as palavras de Deus que têm poder? Ou ambas? Vamos aqui então debater isso, ou melhor, estudarmos isso, né? Debater não porque estou aqui sozinho, mas futuramente a gente pode até fazer aqui um Verdades que Libertam com mais pessoas para juntos nós debatermos assuntos da palavra de Deus. Mas por hoje, somente eu estou aqui, com toda certeza você aí que sempre me acompanha. Eu gostaria já no início desse vídeo dizer para você que está comigo, compartilhe esse vídeo, você que está aí pelo Facebook, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso e seja tocado pela palavra de Deus e que você seja um evangelizador. Você que está aí pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, curtir, ajude a propagar esse vídeo. E se ao final desse vídeo essa mensagem fazer sentido para você, abençoar a sua vida, compartilhe, envie para mais pessoas. Você pode copiar o link aí desses vídeos, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, e enviar via WhatsApp para mais pessoas, e eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas e você será um canal de bênção na vida de mais pessoas. Muito bem, quero mais uma vez falar aqui com você que todas as terças e quintas nós estamos no ar com a programação Verdades que Libertam, que vai aqui ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. Compartilhe, vamos alcançar maior número de pessoas. Hoje o nosso tema é o poder das palavras. Será se realmente temos poder em nossas palavras? Sem mais delongas, vamos então para aquilo que diz a palavra de Deus. Vamos começar em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Antes, gostaria de dizer para você, nenhum tempo de preparação há tempo perdido. Ficar meia hora aqui nessa live, tenho certeza que vai ser enriquecedor para você. Eu sei que muitas pessoas às vezes passam pela live, não permanecem, um grupo muito pequeno de pessoas por falta de tempo, mas que sempre estão aqui ouvindo 5, 10 minutos da palavra de Deus, e outros por curiosidade. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, invista na sua vida espiritual, lembrando que nós somos um ser espiritual, você não é um ser físico, você investe tanto nessa matéria que vai se desfazer. Você investe tanto para as coisas passageiras. O que você tem feito pela sua vida espiritual? Nós somos espírito, moramos em um corpo, possuímos uma mente e alma. O que você tem, o quanto você tem investido no seu espírito? Quero que você saiba disso, que a sua verdadeira pessoa não é a matéria, é o espírito. Se você está bem por dentro, pode ter certeza que virá para fora, e aqui fora pode estar uma tempestade. Se aqui dentro você tem confiança, sabe quem você é, você se torna mais do que vencedor. É como, por exemplo, se eu pegar este copo com água, se eu pegar essa caneca aqui até do meu tio, que foi um presente que eu ganhei aqui do bispo, né? Se você pegar esse copo com água, se ele estiver sujo por fora e limpo por dentro, você até consegue tomar a água que está aqui. Mas se for o inverso, você não toma. Não adianta nada você estar fora, limpo por fora, mas sujo por dentro. Limpo primeiro por dentro, que com toda certeza vai fluir de dentro de você água limpa que vai abençoar a sua vida. E falando nisso, deixa eu tomar um pouquinho d'água.
Então vamos para a palavra de Deus. O tema de hoje é o poder das palavras. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Vamos começar em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, ali onde está o versículo que fala sobre a criação do homem. Olha como Deus fez o homem. E disse Deus, Gênesis 1, 26, 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gostaria de frisar logo aqui no início que façamos o homem à nossa imagem está no plural. Então fica evidente que Deus não estava sozinho na criação do homem. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Ali estava a família de Deus, né? Ali estava Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que Deus fez ali, querido? Deus, quando cria o homem, Deus o cria como ele, segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Dentro de todo ser humano existe a porção de Deus. É claro que com o pecado o homem perdeu essa característica, mas colocando dentro do contexto que eu estou falando agora com novas criaturas. Se você ainda não nasceu de novo, eu vou dizer para você que você precisa retomar a sua origem. Você nasceu para ser de Deus, e quando o homem volta-se para Deus, há uma transformação no seu espírito. Ele passa a ser nova criatura. Ser nova criatura é voltar ao estágio original que Deus criou o homem para que ele viva. Deus fez o homem para viver segundo a sua imagem e a sua semelhança. É bem verdade, claro, que agora, como novas criaturas, nós não nascemos de novo já como nova criatura. Nós nascemos com potencial de sermos novas criaturas, e isso vai se dando paulatinamente quando você vai transformando a sua mente, tendo a mentalidade de Cristo, e isso vai moldando também a sua vida, vai moldando o seu comportamento, vai moldando o seu corpo. Então, quando você nasce de novo, quando você é feito nova criatura, essa obra aconteceu no seu espírito. Eu já falei isso aqui, na terça-feira nós tratamos esse assunto. Essa obra é feita no seu espírito, só que você precisa desenvolver essa salvação. A salvação precisa alcançar a tua alma, a tua mente, e quando ela alcança a tua mente, você passa a ter a mente de Cristo. Com a mente de Cristo, ela vai determinar os seus comportamentos. Nós somos aquilo que pensamos, pensamos se tornam comportamentos, e comportamentos é o que molda a nossa vida, é o que faz a nossa vida, o nosso destino. Portanto, eu estou dentro de um contexto de que você é nova criatura. Se não é, você precisa nascer de novo. Como novas criaturas, nós fomos colocados de novo ao estado original, né? Fomos feitos para ser a imagem e a semelhança de Deus. Ou seja, dentro de nós existe partículas de Deus. O poder criativo de Deus está dentro de nós. O poder criativo de Deus está em mim, está em você. Agora, uma vez que eu entendo que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, que o poder criativo de Deus está dentro de mim, porque Ele me fez conforme Ele, esse é o plano de Deus. Ele me fez para ser assim, Ele te fez para ser assim. Se você é nova criatura, você está na condição de imagem e semelhança de Deus. Dentro de você está o poder criativo de Deus. Ele colocou esse ingrediente, se eu posso dizer assim, dentro de você. Agora,
o poder criativo de Deus já sabe que está dentro de nós. A pergunta é: como Deus exercia o poder criativo dele? Como Deus exerce, melhor dizendo, o poder criativo dele? Vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Estava criado, ele fez. Do versículo 1 para o versículo 2, existe aí anos, centenas e talvez milhares de anos, não sabemos quanto, mas que Deus fez tudo perfeito. Do versículo 1 para o versículo 2, houve uma catástrofe, né? Aí se entende que foi a queda de Lúcifer, de Satanás, sobre a terra, e houve a destruição de todas as coisas. No versículo 2, já se encontra não mais a terra criada, perfeita, como Deus havia feito. No versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Vale lembrar que do versículo 1 para o versículo 2, aqui está, aqui então é que se explica o tempo em que a terra era povoada, né, por dinossauros. Não sei se eu posso dizer essa palavra povoado, mas enfim, a terra, nesse período que os dinossauros viviam sobre a terra. Do versículo 1 para o versículo 2, houve essa catástrofe, e aí é onde tem a morte deles. A ciência tenta dizer que houve um choque, né, de um meteoro sobre a terra, e a Bíblia fala sobre a queda de Satanás sobre a terra. Ok, não vamos entrar nesse detalhe, só foi uma ressalva, só a base de conhecimento. No versículo 2 diz: a terra era sem forma e vazia. Deus não a criou assim, porque Deus não faz nada incompleto. O versículo 1 diz: criou Deus o céu e a terra, pronto, completo. Versículo 2, houve a destruição do 1 para o 2, e aí no 2 a terra já está sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora escute, então havia um caos aqui, né? Havia uma mistura, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Como Deus exerceu o poder dele? E disse Deus: haja luz. E houve luz. Então, o poder criativo de Deus está dentro de nós. Aí, o que eu sei disso. Agora, o que eu preciso saber? Como ele exercia o poder criativo, ou como ele exerce? Por meio das palavras. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja separação das águas e terra seca, e houve separação. E disse Deus. Como Deus exerceu o seu poder? Pelas palavras. Pelas palavras. Então, já está ficando claro que há poder em nossas palavras. E aí, quando você, munido desse entendimento, começa a estudar a palavra de Deus, você vê que o poder de Deus, ele era exercido por meio das palavras. Como Jesus curava? Como que Jesus exercia o poder de Deus? Por meio das palavras. Jesus, um cego chegou até ele e Jesus disse: que queres que eu te faça? E ele diz: eu quero ver, veja, levanta e anda, vai, não peques mais. Como Jesus exercia o poder dele? Por meio das palavras. Jesus exercia o seu poder por meio das palavras. Por quê? Porque Deus nos fez assim. Deus nos fez dessa forma. A palavra de Deus fala sobre a grande batalha, né? Uma das batalhas mais conhecidas da Bíblia Sagrada, que é a vitória de Davi sobre Golias. Como se deu essa vitória? Todos nós vamos explicar de maneira muito superficial, já logo lá no resultado, né? O que não é errado, mas enfim, nós sempre vamos dizer assim: o Davi, o Saul tentou colocar uma armadura nele, ele não conseguiu andar com aquela armadura, ele tirou a sua armadura e pegou ali algumas pedras, colocou no seu alforje, e ele foi e atirou, né, com a sua funda,
aquela pedra e acertou o Golias, e o Golias caiu, e ali o poder de Deus o derrubou. Ok, nós sabemos disso, isso é a forma como aconteceu. Mas o que inspirou Davi a fazer isso? Davi diz assim, olhando quando Golias zomba dele, tu vens a mim com um pedaço de pau, acha que eu sou algum cachorro, e por aí vai, né? O Davi olha para ele e diz assim: hoje mesmo, escute, hoje mesmo, olha o poder das palavras, hoje mesmo o Senhor entregará a tua cabeça em minhas mãos, e eu entregarei as aves do céu. E aí Davi partiu para cima. Primeiro ele lançou a palavra, essas palavras revelavam o que ele cria. Aquilo que sai pela nossa boca revela o que cremos. Paulo diz: cri, por isso falei. Cremos e por isso falamos. Então, é claro, cri, por isso falei. O Davi, ele diz: hoje mesmo o Senhor dará a tua cabeça em minhas mãos, e eu entregarei as aves do céu. E foi assim que aconteceu. Davi, então, derrubou por terra aquele gigante. Outra passagem, a palavra de Deus fala de uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Há 12 anos ela sofria de hemorragia. E como ela venceu aquilo? Como ela venceu? Nós sabemos que ela foi e tocou nas vestes de Jesus. Óbvio. Nós sabemos que saiu virtude do corpo de Jesus. Mas quando Jesus para e diz: quem me tocou? E ela ali tenta se esquivar e percebe que não consegue se esquivar, porque ela não podia negar aquele milagre. Ela disse assim para Jesus: eu dizia, se tão somente eu tocar nas orlas das vestes de Jesus, do Senhor, eu ficaria curada. Então percebe? Eu dizia que se somente eu tocar nas suas vestes eu ficaria curada. Aquelas palavras lançadas foi o combustível que fez com que ela avançasse e passasse por meio de todas as barreiras que ela teve que vencer. Nós não vamos entrar no detalhe aqui, ela não podia estar ali, ela não podia sair no meio da população, mas ela venceu tudo aquilo. Por quê? Porque ela creu e falou que creu e agiu à altura. Percebe, queridos? Então, há poder nas nossas palavras, há poder nas suas palavras. Olha o que diz o Provérbios capítulo 18, no versículo 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nós temos o domínio das coisas por meio das palavras. As nossas palavras, elas determinam até o ambiente que estamos. Pode ver que quando você chega no lugar que acabou de acontecer uma briga, ainda que você não presencia a briga, você ali percebe que não está legal o clima, porque as palavras determinam como fica a energia daquele lugar. Eu não estou falando de coisas místicas, estou falando de coisas naturais, óbvias, né? Até mesmo palavras positivas, palavras que contagiam. Você pode ver que você chega no lugar, há um ambiente alegre. Então, as nossas palavras, ela tem domínio. O sábio Salomão, inspirado por Deus, obviamente, ele diz: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Ora, se isso não fosse verdade, por que é então que Deus permitiu que Salomão e tantos outros falassem a respeito disso? Obviamente que eles tinham uma clareza do poder das palavras. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja,
nós temos que tomar cuidado com aquilo que falamos. Nós precisamos tomar cuidado. Olha Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 17. Deus, aqui através de Paulo, obviamente, falando a respeito de Abraão. Ele diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, olha só, e chama à existência as coisas que não existem. Deus chama à existência as coisas que não existem. Se Deus faz isso, e Ele diz que Ele nos fez à sua imagem e conforme a sua semelhança, Ele colocou dentro de nós o poder criativo, da mesma forma somos nós. Nós podemos chamar à existência as coisas que não existem, como se já existisse. Então, é preciso analisarmos o que tem falado os nossos lábios. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Crie, por isso falei. O que você crê é fruto do que você se alimenta. Se você se alimenta da palavra de Deus, se você se alimenta da verdade da palavra, é isso que você vai crer. Consequentemente, é isso que você vai falar. E se você fala a palavra de Deus, Deus vela para cumprir com a sua palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus vai honrar você. E não é porque você é o cara, não é porque eu sou o cara, não é porque nós somos o centro, mas é porque Deus está vendo que nós estamos em sua palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Isso é usar sabedoria. Isso não é exigir que Deus faça algo porque somos os caras, porque somos espirituais, como tem muita gente aí pregando, né? Que nós somos o centro do coração de Jesus. Não somos nada disso, não. Nós somos aqueles a quem Deus criou, e se algo acontece na nossa vida, é por causa da sua palavra, é por causa do seu poder, é por causa do sacrifício de Cristo nos resgatando das trevas. Entende isso? Então, o próprio Deus está dizendo que Ele chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Não desista, não. Muitas coisas nós vamos aprender aqui ainda. Eu tenho certeza que a palavra está te abençoando. Nenhum tempo de preparação há tempo perdido. Vamos lá. Hebreus capítulo 3. Esse versículo é fantástico. Olha o que diz. Por isso, irmãos, Hebreus 3:1. Por isso, irmãos santos. Olha como que Deus fala conosco na nova aliança. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Sumo sacerdote da nossa confissão. Vamos entender isso aqui. Confissão no grego é homologia. A palavra confissão no grego ela deriva da palavra homologia. O que significa homologia? Significa falar o mesmo, repetir o mesmo, falar a mesma coisa. Então, vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Por isso, irmãos santos, participante da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sumo sacerdote daquilo que falamos, o que ele fala, falamos o mesmo que ele fala, da nossa confissão, da nossa homologia, que significa falar o mesmo, ou seja, a nossa confissão, as nossas palavras têm que ser as mesmas que ele falou. Não é as nossas palavras simplesmente palavra jogada ao vento que tem poder. Não ia dizer, sou rico e fiquei rico. Pô, minha palavra tem poder, né? Imagina,
Quantas vezes você falou besteira na sua vida? Se isso se concretizasse, sabe por que tem muita gente que não acredita? Sabe por que tem muita gente que não acredita que as palavras têm poder? Porque ele fala assim, já falei tanta besteira e que se fosse acontecer isso, eu estava enrolado na minha vida. O que você precisa entender é que as nossas palavras têm poder dentro do contexto de que você esteja falando em linha com o que Deus falou. Não é meramente suas palavras. Porque imagina a irresponsabilidade de Deus dar poder para você falar qualquer besteira e isso acontecer. Imagina. Obviamente que não. Percebe? Então, vamos colocar dentro do contexto. As nossas palavras têm poder? Tem. O poder criativo de Deus está em nós? Está. Mas você quer que as coisas aconteçam? Fala o que Deus falou. E aí você vai ver bênção na sua vida. Consegue compreender? Agora, obviamente, se você está aí falando em desgraça, falando em maldição, Deus não vai honrar. Só que você vai colher isso. Por quê? Porque você está criando isso na sua mente, criando isso no seu corpo, criando isso em você. E aí daqui a pouco nós vamos falar sobre a importância de sermos congruentes. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E aí você vai entender um pouco melhor o que eu estou dizendo. Então, vamos falar o mesmo que Deus fala. Você quer uma vida abençoada? Fale o que Deus falou. Confesse o que Deus confessou. Diga que você é curado, porque Jesus disse que você é curado. Diga que você é próspero, porque Jesus disse: eu sendo rico me fiz pobre, para que por meio da minha pobreza vocês enriquecessem. Vamos confessar o que Deus diz. Pelas feridas de Jesus fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então confesse o que Jesus confessou. Olha o que o salmista diz no Salmo 39, versículo 2. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Veja, calei acerca do bem, e a dor se agravou. Não se cale. Não se cale. Porque a dor vai se agravar. Vamos ver mais um pouquinho a importância das palavras. Você já deve ter ouvido falar na construção da Torre de Babel. Muita gente, eu já vi muitas pessoas, muitos pregadores falar sobre isso, que o homem estava construindo uma torre e que Deus se irou, porque era vaidade, porque era arrogância do homem, e Deus veio e derrubou a torre, e por aí vai afora. Existe uma questão por detrás disso, que nós precisamos entender a importância das palavras nisso. Nós vamos ver aqui a importância das palavras. As palavras são tão poderosas, que se você estiver numa equipe e todo mundo falar a mesma coisa, vocês vão arrebentar. Mas se um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, outro fala outra, casa dividida não permanece em pé. Isso numa equipe, isso numa igreja, isso numa casa, na família. Casa dividida não permanece em pé. Qualquer ambiente, você precisa entender isso. Olha o que acontece. Vamos estudar só o início ali da Torre de Babel. Está aqui no livro de Gênesis capítulo 11, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Não era só de um mesmo idioma, mas era de uma mesma fala, ou seja, eles falavam em concordância. Percebe? Diziam a mesma coisa. Então esse é o ponto principal. Construir a torre é apenas uma consequência. Esse é o ponto principal. Era toda a terra de uma mesma língua, ou todo mundo tinha o mesmo idioma, mas uma mesma fala, todo mundo falava a mesma coisa. Não é, por exemplo, muitas casas, cada um fala uma coisa, igreja, cada um fala uma coisa, o pastor fala uma coisa, o auxiliar fala outra, o obreiro fala outra, o povo fala outra, vira uma bagunça e o reino não permanece. Não é. Eram todos de uma mesma fala. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolo e queimemo-los bem. E foi o tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome
para que não sejamos espalhados sobre a face da terra, de toda a terra. Bom, aqui começa a existir um problema, porque Deus havia dito, Deus havia dito que o homem deveria encher toda a terra, deveria adorar somente a Ele e encher toda a terra. E aqui o homem já começa a dizer: não, vamos fazer uma cidade, vamos levantar uma torre e vamos eleger um nome para nós, e através desse nome nós não vamos mais fazer o que Deus quer que nós fizéssemos, que é povoar a terra. Nós não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então eles colocaram um plano de ir contra o que Deus estabeleceu. Primeiro, adorar somente a Deus. Segundo, enche toda a terra. E eles disseram: não, vamos eleger um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então, percebe? Então, ou seja, por causa disso, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: olha só o que o Senhor diz. Se fosse somente, a intenção, vamos raciocinar, se fosse somente a intenção de criar uma cidade, ter um nome, Deus não ia nem se importar com isso. Olha o que o Senhor disse, versículo 6, e o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. O povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Deus está deixando claro, não é só porque eles planejaram isso. Deus está dizendo: peraí, eles é um povo só, falam a mesma língua, então por causa dessa união, por causa deles falarem as mesmas coisas, olha o poder da palavra, olha o poder de todos falarem a mesma coisa. Por causa disso, não há restrição, não vai haver restrição para tudo que eles intentarem fazer. Deus está dizendo: por causa deles falarem a mesma coisa, por causa deles serem um, tudo que eles planejarem, eles vão conseguir fazer. Percebe? Há poder nas palavras ou não há? Há poder na união das palavras ou não há? Sim, claro. Não sou eu que estou dizendo, não é Viver em Graça que está dizendo, é a palavra de Deus, o próprio Deus está dizendo. E o que é que Deus fez para arruinar eles? Deus enviou fogo, matou. Olha o que Deus fez. Versículo 7, Deus mexe no fundamento, Deus vai na causa, percebe? Deus vai ali, Ele trata a raiz. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Como é que Deus conseguiu colocar um fim nisso? Como é que Deus conseguiu? Deus não enviou fogo do céu, Deus não matou ninguém com câncer, com nenhuma doença, com nenhuma praga. Como é que Deus conseguiu? Deus mexeu na raiz, porque o segredo do sucesso deste povo era a união das palavras, era usar o poder que eles tinham na palavra, da comunicação. Todos eram um povo só e usavam a mesma linguagem. Deus diz: se eles continuarem assim, tudo que eles planejarem fazer, eles vão fazer, mas tudo bem, nós vamos tirar o principal deles, que é eles todos falarem a mesma língua. O que Deus fez? Deus então desceu, confundiu as línguas, confundiu a língua deles, e aí o que aconteceu? O que é que Deus havia mandado fazer? Olha só, 7 de novo. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, ou seja, por causa disso, Deus mexeu onde tinha que mexer. Por causa disso, o resultado foi: assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra. Deus disse que devia encher a terra, povoar a terra, e Ele diz: não vamos eleger um nome e não vamos espalhar sobre a face da terra. Deus diz: vai, vocês vão fazer o que eu quero.
eu vou confundir a linguagem de vocês, a língua de vocês, vou mexer no poder que vocês têm e vocês vão fazer o que eu mandei fazer. Percebe, queridos? Há um poder muito grande em nossas palavras e nós precisamos aprender de fato isso. Isso é o que a palavra de Deus diz. Eu quero te dar um exemplo. Existia um professor, esse professor faleceu, se não for me engano, em 2014. Ele se chamou Masaru Emoto. Acho que é mais ou menos assim que pronuncia o nome dele. E ele fez alguns experimentos. Ele pegou um copo e colocou arroz e encheu de água. E nesse copo ele colocou escrito por fora, obrigado. E no outro copo, mesma coisa, colocou arroz e colocou água e escreveu nesse copo, idiota. Ou seja, 30 dias ele ficava ali, dizendo aquele copo com arroz e água, obrigado, e para o outro idiota, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ao final de 30 dias, ele percebeu nesse experimento que o copo com água que estava escrito obrigado, a água continuava branca, continuava cristalina, e o copo que tinha água com arroz escrito idiota, a água estava escura, podre, cheirando mal. Ou seja, se comprovou através do experimento que há poder nas nossas palavras. E aí eu te pergunto, aí você pode me perguntar, mas que isso tem a ver conosco? Olha, o nosso corpo é feito, 70% é composto de 70% de água. Se fez efeito no arroz, não fará efeito em nós que temos sentimento, que temos emoções? É claro que sim. E aí nós precisamos entender que em nós a importância nós precisamos sermos congruentes com aquilo que falamos. E o que isso quer dizer? Olha como o poder das palavras faz sentido, porque nós temos a necessidade de sermos congruentes. Exemplo, você não fala para uma pessoa assim, vamos dar o exemplo que você vai falar que o seu dia está muito, muito bom, que o seu dia está feliz. Você não olha para a pessoa e diz assim, meu dia está muito bom, estou muito feliz, eu estou muito alegre. Não. Por quê? Porque não tem congruência. Se você vai falar que o seu dia está muito feliz, você vai dizer como? Puxa, meu dia está maravilhoso, está muito bom, o dia está extraordinário. Percebe? Há congruência nas palavras. Percebe? Não tem como você pergunta para uma pessoa, como você está? E ela vai dizer, nossa, estou maravilhoso. Ela não vai dizer, como você está? Estou maravilhoso. Não faz sentido, não tem congruência. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Eu vou finalizar com isso, você vai entender por que eu estou falando isso. Da mesma forma, querido, você diz aí para o seu filho, né? Esse menino é um burro. Logo ele tem que ser congruente, ele precisa ser burro, senão não faz sentido o que você está dizendo. Você tem poder, você tem influência sobre ele. Ele precisa ser congruente com o que você está dizendo. Entende? Então, você cria pessoas do seu lado dessa forma. Se você é uma pessoa que está sempre radiante, puxa, o dia está bem, o dia está maravilhoso, você está sendo congruente, o que vai acontecer? Você vai atrair pessoas desse jeito para você. Se você está junto de pessoas que só falam mal, sempre estão falando mal de tudo, de todos, o que vai acontecer? Ou você vai ser absorvido por esse comportamento, ou você não vai conseguir ficar perto dela. Você vai dizer, nossa, eu não quero ficar perto daquela pessoa que ela só fala mal dos outros. Por quê? Porque não é só a palavra, ela é congruente, ela demonstra, ela passa aquela energia. Está entendendo? Então, só para você entender como é importante o poder das palavras. Se você encontra uma pessoa e você vai perguntar para ela como ela está, e por educação, alguns dizem assim, está mais ou menos. Ela não vai dizer dessa forma. Você pergunta para ela, como você está? Está mais ou menos. Ela não vai fazer isso. O que ela vai fazer? Como você está? Está mais ou menos. Está indo. Então aí, não pode parar. Percebe? Há uma congruência com as palavras. Então, se você diz
no seu casamento. Meu casamento não vai para lugar nenhum. Isso tem que ser concluente. Você vai agir assim. Você só não vai dizer, você vai agir, você vai ter esse comportamento. Você vai ter esse comportamento de repulsa, de frieza, entendeu? As nossas palavras, elas precisam elas precisam ser concluentes. E aí, isso vai determinar a sua vida. Não é de outra forma. Deus não errou quando disse isso. O poder criativo de Deus está em você. Veja como você tem falado, veja como você tem declarado as coisas. A vida precisa de congruência, você precisa ser congruente. Se você sempre está dizendo, o meu filho é um burro, ele vai precisar ser congruente, ele vai precisar responder esse comportamento. Se você diz, dinheiro não traz felicidade, você vai precisar estar em linha com o que você está dizendo. Você vai precisar ser congruente. Você vai precisar ter esse comportamento. Você vai ter preguiça. Você vai ter repulsa. Você vai ser uma pessoa cansada, sem ânimo. Sabe por quê? Dinheiro não traz felicidade. Você tem que ser congruente. Se não traz felicidade, o que você tem que fazer? Você tem que ter preguiça de ganhar dinheiro. Você não pode querer isso. E ainda que você diga, mas eu não é consciente ou inconsciente, as palavras têm poder. Entende? Então, cuide da forma com que você fala. Se você diz, eu nasci para ser infeliz, você vai precisar ser concluente a isso. Vai precisar ser concluente a isso. E aí você vai negar tudo aquilo que te traz felicidade, porque é preciso ser concluente com aquilo que você diz. Não vai fazer sentido para você dizer que nasceu para ser feliz e está querendo fazer coisas que te deixam feliz. Por que as pessoas hoje, eu não gosto de me exercitar? O que vai dar em nós? Você vai precisar ser congruente. Não gosto de me exercitar, o que vai vir? A preguiça. O que você vai olhar? Para o sofá. O que você vai querer? Deitar. Porque você disse. A boca fala do que o coração está cheio. Se alimente da palavra de Deus. Diga eu posso. Diga que tudo é possível ao que crê. O apóstolo Paulo diz, crie, por isso falei. E para terminar, Marcos capítulo 1, versículo 23, ali temos uma passagem onde Jesus, ele amaldiçoou uma figueira e os discípulos ali, olhando para aquela figueira seca no outro dia, admirado, Jesus diz assim, tende fé em Deus. Em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz. E aí eu iniciei o vídeo falando, qual palavra tem poder? Aquela que você diz em linha com a palavra de Deus. Mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que disser será feito. Não é palavras do apóstolo Marcos, não é palavra da Vivendo em Graça, é a palavra de Deus. Tá bom? Se faz sentido esse vídeo para você, se fez sentido essa mensagem para você, não guarde ela, compartilhe. Você que está aí pelas redes sociais, Facebook, compartilhe com os amigos, copie o link, envia para o WhatsApp. Você que está pelo YouTube ou está ao vivo comigo ou vai ver esse vídeo que vai ficar postado lá no YouTube, não esqueça de inscrever no canal, ative o sininho para que toda vez que eu postar uma mensagem, toda vez que eu estiver ao vivo, você receba aí uma notificação e você possa estar crescendo espiritualmente comigo, tá bom? Quero falar com você, baixe o aplicativo da nossa igreja para o seu celular, é gratuito, só você entrar aí na loja de aplicativo do seu celular, colocar na busca Igreja Vivendo em Graça, baixe, tem o nosso aplicativo na palma da sua mão, a igreja na palma da sua mão, ali tem conteúdos que vai abençoar a sua vida, percebe? A palavra tem que ter congruência, e a gente faz isso sem perceber, né? Nascemos assim, ok? Então, baixe, você vai ter acesso a conteúdos que vão abençoar a sua vida. E também eu quero dizer para você que esqueci de falar no início desse vídeo, mas estamos ao vivo também através do aplicativo.
Você que tem o aplicativo, toda vez que eu entro ao vivo, chega a notificação, só você ir pelo celular e assistir as lives que são transmitidas pelo Facebook, YouTube e o aplicativo da igreja, ok? Aqui tem podcast, a nossa rádio 24 horas do ar, mensagens que vão abençoar a sua vida. Eu quero falar com você que tem sentido no coração de ser um dos meus patrocinadores, você que tem amado essa obra. Eu gostaria de fazer uma aliança com você. Eu preciso de pessoas que venham sustentar, me ajudar nessa missão. Você que tem uma chamada. E aí eu quero falar só com você que sente no coração. Se você não sente, fique em paz, não há nenhum compromisso, não há nenhum dever. Mas nesse momento, se você sentir tocado no seu coração, nós precisamos de parceiro que nos ajude nessa missão. Essa obra que tem levado muitas pessoas à fé e que tem libertado muitas vidas. Não sou pregador de Facebook, não sou pregador de rede social, aqui eu faço esse trabalho, mas nós temos a nossa igreja física, onde recebemos pessoas, onde temos atendimento pastoral, onde temos acompanhamento pastoral e, enfim, e se você que está me assistindo agora puder ser e sente no coração de ser um desses patrocinadores, envie a sua oferta. Você pode fazer o seu depósito pelo Banco Itaú na agência 0055, conta corrente 05219-5. Envia para mim o seu comprovante. Eu vou enviar um presente para você, que é uma forma de dizer muito obrigado. Qual é o presente que eu vou enviar? O presente é presente, tá bom? Vai chegar aí na sua casa, daqui a pouco eu vou colocar aqui o meu WhatsApp, você pode enviar a sua mensagem com o seu comprovante ou o seu pedido de oração, independente da sua contribuição ou não. Se você precisa de uma ajuda espiritual, conte comigo. Está aqui o CNPJ da igreja para você que vai fazer alguma transferência e precisa, tá bom? 03753-895, contrário, -23. Você está no Instagram? Me segue lá, Instagram, @ap.edmarques. Ali pelo Instagram eu respondo perguntas. Se você for em destaques, tem ali muitas perguntas da palavra de Deus que eu tenho certeza que abençoarão a sua vida. Deixa eu colocar aqui meu WhatsApp, vou escrever aqui para aparecer no rodapé do seu vídeo. E você precisa de uma oração, você precisa de uma ajuda espiritual, você pode ficar à vontade para me chamar e eu estarei orando por você, ajudando você. Se você também quiser receber as minhas mensagens, eu envio todos os dias uma mensagem de fé e você vai fazer parte dessa lista de transmissão, tá bom? Deixa eu colocar aqui, só colocar aqui na rodapé do seu vídeo, tá aí, ó. WhatsApp 019-99681-0391. WhatsApp 019-99681-0391. Tá bom? Um forte abraço. Deus abençoe a sua vida. Até terça-feira, em nome de Jesus.